Return Audiolivros Tradicionais apresenta Thorstein, conto folclórico tirado do livro Icelandic Fairy Tales. Para mais contos inéditos, acesse nosso site e redes sociais. Thorstein, capítulo 1. Como Thorstein perdeu seu reino. Houve uma vez um rei e uma rainha, há muito, muito tempo, que tinham um único filho, um filho chamado Thorstein. O rapaz era corajoso, forte e bonito, e era muito amado por todos por causa de sua bondade e generosidade de coração aberto. Mas à medida que os anos passavam e ele chegava à idade adulta, sua bondade indiscriminada muitas vezes era explorada. Seu pai e sua mãe tentaram freá-lo, apontando que a generosidade imprudente frequentemente fazia mais mal do que bem. Mas Thorstein não conseguia acreditar que a bondade pudesse ser errada ou prejudicial, e continuou a dar a todos que lhe pediam, desde que tivesse algo com que pudesse se desfazer. Por fim, o rei e a rainha morreram. Em seu leito de morte, eles mais uma vez tentaram ensinar o seu filho que um bom e sábio rei não apenas deve reinar com bondade, mas também com justiça. Mas embora Thorstein, que amava profundamente seus pais e estava terrivelmente triste com a ideia de perdê-los, prometesse fazer o melhor que pudesse e lembrar dos sábios conselhos deles, assim que as cerimônias fúnebres terminaram e ele foi coroado rei. Todas as suas boas resoluções de ser firme e prudente foram jogadas ao vento. Ele manteve uma casa aberta para todos que escolheram vir, deu presentes a todos que pediram, de modo que todas as riquezas e tesouros que seu sábio pai havia coletado com tanto cuidado começaram a desaparecer muito rapidamente, sem que ninguém realmente se tornasse melhor ou mais feliz por causa deles. Tão rapidamente, de fato, desapareceu tudo o que ele havia herdado, que antes que muitos meses se passassem, ele não tinha mais nada além do próprio reino. E então, percebendo a verdade, que um rei sem dinheiro tem pouca autoridade ou poder, ele decidiu se separar de seu trono e, assim, ter algum dinheiro para recomeçar a vida. Não houve dificuldade em encontrar um comprador, e Thorstein, em troca de um cavalo e um saco cheio de ouro e prata, se desfez de sua herança. Mas quando ele vendeu seu reino, seus assim chamados amigos, que eram tão numerosos antes, agora começaram a abandoná-lo rapidamente, e à medida que o saco ficava mais vazio, seus companheiros diminuíam em número. Logo não haverá mais nada para tirar dele, diziam eles. Um tolo e seu dinheiro se separam rapidamente. Então eles gradualmente o abandonaram. Então, quando era tarde demais, Thorstein começou a perceber a situação lamentável em que se tinha colocado e decidiu deixar o país e deixar seus falsos amigos para trás. Portanto, ele reuniu as poucas coisas que lhe restaram, colocou-as no cavalo que havia comprado e, montando seu próprio nobre castanho, que ele nunca conseguiria se separar, partiu em suas viagens. Por muito tempo, Thorstein vagou por charnecas desoladas e por florestas sombrias e escuras, sem saber ou se importar para onde ia ou o que aconteceria com ele. Ele não tinha amigos, nem uma única criatura que se importasse ou o amasse. Então, permitiu que os cavalos vagassem para onde quisessem, deixando-os pastar sempre que encontrassem alguma grama fresca, mas além disso, nunca descansando ou parando em qualquer lugar. Uma vez, quando pararam para pastar perto de um pequeno riacho, onde a grama parecia especialmente fresca, ele desceu do cavalo e, deitando-se no chão, quase tomou a decisão de não seguir mais adiante. Por que não descansar ali até que a morte o alcançasse? Mas mesmo enquanto esse pensamento passava por ele, ele ergueu os olhos em direção ao oeste,
onde o sol estava se pondo em uma cama de vermelho e ouro, tingindo todos os picos distantes das grandes montanhas cobertas de neve com matizes mágicos do arco-íris. Enquanto ainda estava perdido em admiração pelo espetáculo magnífico, as nuvens cor-de-rosa se abriram de repente e uma estrela de brilho esquisito desceu com um raio de luz que parecia tocar o rosto de Thorstein. E ele ouviu uma voz dizendo: "Não tenha medo, Thorstein, mas vá em frente em suas viagens com um coração valente. Aprenda com os erros de sua juventude que a generosidade imprudente não é nem justa nem bondosa, mas só faz mal, e que um verdadeiro soberano deve também ser um pai para seu povo." E mesmo quando a voz se calou, a luz rosa gradualmente desapareceu do céu e das montanhas, e a pálida lua dourada se levantou e derramou sua suave radiância prateada sobre a terra e o céu. Thorstein se levantou. Sentiu o sangue quente correndo rapidamente em suas veias e, chamando seus cavalos, que vieram obedientemente ao seu chamado, ele montou em seu nobre cavalo castanho, com o coração leve, totalmente determinado a procurar sua fortuna. Capítulo 2. Sua chegada ao castelo do gigante. Por algum tempo, ele seguiu a trilha acidentada através da planície aberta, mas logo chegou a uma pequena fazenda. Batendo na porta, ele perguntou ao velho que a abriu se poderia descansar ali naquela noite. "Oh, sim", respondeu o homem. "Se você não se importa de aceitar as coisas como as encontra, é muito bem-vindo." Thorstein agradeceu gentilmente e, depois de abrigar seus cavalos no galpão atrás, jogou-se nas palhas que estavam em um canto do quarto, enquanto os empregados da fazenda ocupavam o canto oposto e o velho dormia em um terceiro canto, sendo o restante preenchido pelo enorme fogão. Thorstein, cansado com a longa jornada do dia anterior, dormiu profundamente a noite toda. Mas ao acordar na manhã seguinte, ficou surpreso ao descobrir que o fazendeiro e seus homens já tinham saído. Temendo que alguma traição estivesse sendo tramada, ele pulou da cama e correu para fora da casa. Lá, para sua surpresa, ele viu o fazendeiro e todos os seus homens ocupados com seus forcados, cavando e revolvendo a terra de um grande túmulo a alguma distância da fazenda. Thorstein se aproximou apressadamente do fazendeiro e perguntou o que ele estava fazendo e por que estava perturbando o túmulo. "Tenho uma boa razão para fazer isso", respondeu o homem. "O homem que está enterrado ali me deve 200 moedas. "Mas", disse Thorstein, "nenhuma quantidade de escavação irá devolver o dinheiro que ele lhe devia. Pelo contrário, você está desperdiçando seu próprio tempo e o de seus homens, e provavelmente será multado por perturbar o túmulo." Mas o fazendeiro estava obstinado. Ele disse que não se importava, só que ele estava completamente decidido que o homem morto não descansaria em paz em sua sepultura, enquanto lhe devesse todo aquele dinheiro, e que ele e seus homens continuariam a cavar e mexer na terra dia após dia. Então, Thorstein perguntou se ele ficaria satisfeito e deixaria o homem morto descansar em sua sepultura se outra pessoa pagasse a dívida do homem falecido. "Oh, sim", respondeu o fazendeiro, "mas eu não vejo de onde esse homem poderia vir, já que ele não tinha filhos." Então Thorstein tirou sua bolsa, que continha o último de seu dinheiro, e deu ao fazendeiro como pagamento da dívida. O fazendeiro agradeceu calorosamente e prometeu não perturbar mais o túmulo. Então Thorstein se despediu de seu anfitrião. Mas antes de partir, ele perguntou qual caminho deveria seguir para chegar a uma região populosa, onde pudesse ter a chance de encontrar algum trabalho. "Você deve continuar ao longo desta mesma estrada", respondeu o fazendeiro, "até chegar a 4 cruzamentos. Então, não pegue a estrada que segue para o leste, mas pegue aquela que vai para o oeste." Thorstein agradeceu e partiu. Após algum tempo, ele chegou às 4 encruzilhadas e seguiu o caminho para o oeste, conforme a recomendação do fazendeiro. Mas ele não tinha ido muito longe quando pensou que gostaria de saber por que o homem disse que ele não deveria seguir o outro caminho.
Talvez haja gigantes ou outros perigos que eu possa encontrar, pensou Thorstein. Portanto, ele prontamente voltou até chegar às 4 encruzilhadas, quando seguiu ao longo da estrada que levava para o leste. Por algum tempo ele não viu nada de novo ou estranho. A estrada serpenteava entre muitos campos pequenos e matagais, com grupos de altas e escuras árvores de pinheiros aqui e ali. Mas depois de passar por um desfiladeiro estreito, ele subitamente chegou a um grande e profundo vale, no centro do qual erguia-se uma bela casa grande, situada completamente sozinha em um monte íngreme e rochoso. A princípio, ele não conseguia ver como chegar até ela, mas logo notou um caminho estreito, quase escondido por árvores e matagal. Então, prendendo seus cavalos a uma estaca, ele se dirigiu à casa. Conforme ele se aproximava, viu que a porta estava aberta e não havia ninguém por perto. Portanto, Thorstein entrou e chegou a um grande salão, no qual havia 2 enormes camas, uma de cada lado, cobertas com ricos cortinados de seda, enquanto pelo meio havia uma mesa, pronta com 2 pratos, 2 garfos e facas, 2 grandes cálices de prata ricamente trabalhados e 2 grandes canecas de ouro cheias de vinho. Mas ninguém estava visível ali também. Depois de esperar por um curto período para ver se os proprietários apareceriam, Thorstein desceu a colina novamente para cuidar de seus cavalos, pois ele achou que poderia muito bem passar a noite na casa, mesmo que houvesse um pouco de perigo em fazê-lo. Então, ele tirou as selas dos cavalos, amarrou-os com cordas compridas para que pudessem pastar e deitar confortavelmente. E então retirou tudo o que precisava de seus alforjes, incluindo sua espada, que após seu amado cavalo, era sua posse mais preciosa. Depois, dando uma última olhada nos cavalos para verificar se estavam bem, ele voltou para a casa e, indo para a cozinha, trouxe de lá um pouco de pão e a carne que estava assando diante do fogo. Cortando cuidadosamente a carne, ele colocou uma boa porção em cada prato, junto com uma grande fatia de pão. Então ele foi até as camas, sacudiu os travesseiros e os preparou para a noite. Depois disso, se sentindo um pouco cansado, ele pensou que se deitaria e descansaria. No entanto, ele não ousou ocupar nenhuma das camas, mas se jogou em alguns tapetes que estavam em um canto, puxando um deles sobre ele com cuidado. Depois de ficar acordado por um tempo, Thorstein estava quase pegando no sono quando ouviu fortes estrondos subterrâneos. Logo em seguida, a porta foi arremessada aberta e ele ouviu passos pesados atravessando o chão. Então, uma voz forte e rouca exclamou: "Alguém esteve aqui, mas seja quem for, logo daremos fim a ele." "Não", respondeu outra voz, "isso você não fará. Eu o tomo, seja quem for, sob minha proteção. Tenho o direito de fazer isso, pois é minha vez, e posso dispor dele como quiser. Ele veio aqui por vontade própria e mostrou-se capaz e disposto a ser útil. Ele fez nossas camas, preparou nossa comida e tudo foi bem feito. Deixe-o se mostrar agora, e nenhum mal lhe acontecerá." Quando Thorstein ouviu essas palavras, ele começou a respirar livremente mais uma vez, e jogando para trás a manta que havia puxado sobre si, ficou em pé diante deles. Os jovens eram verdadeiros gigantes, tanto em tamanho quanto em força, especialmente o mais velho, que havia tomado seu partido, e que era uma cabeça mais alto que seu irmão. Thorstein então foi buscar outro prato e uma xícara, e compartilhou da refeição dos gigantes. Após os 2 irmãos irem para suas camas, Thorstein novamente tomou posse de seus tapetes, onde logo adormeceu profundamente, acordando muito depois do nascer do sol. Então, enquanto eles tomavam o café da manhã, o gigante mais velho, cujo nome era Osric, perguntou a Thorstein se ele ficaria com eles, que tudo o que ele teria que fazer seria preparar as refeições e arrumar suas camas. Ele também poderia manter seus cavalos nos estábulos. E quanto à comida e ao vinho, Thorstein só precisaria dizer o que era necessário, e eles sempre manteriam a despensa e a adega cheias,
para que Thorstein nunca precisasse deixar a colina. Thorstein disse que tentaria por uma semana. No final desse tempo, os gigantes estavam tão satisfeitos com ele que o instaram a ficar com eles por um ano pelo menos. E embora Thorstein achasse a vida um tanto entediante e monótona, ele concordou em ficar. Osric, o gigante mais velho, prometeu-lhe uma rica recompensa no final de seu contrato. Então, ele entregou a Thorstein as chaves de todos os quartos da casa, exceto uma chave, e essa o gigante sempre usava presa a uma corda em volta do pescoço, só atirando à noite quando ia dormir. Quando os dois irmãos saíam em suas expedições diárias, Thorstein fazia uma ronda regular pela casa, olhando para as despensas, a adega e todos os quartos, exceto aquele do qual Osric mantinha a chave. Em vão, ele tentou todas as chaves em seu molho, esperando que uma delas pudesse abrir a fechadura, mas em vão. Então ele tentou forçar a porta jogando-se contra ela com toda a sua força, mas também nisso ele falhou. Mais tarde, Thorstein notou que Osric sempre entrava nesta sala todas as noites, e de manhã, enquanto Bifrost, o gigante mais jovem, esperava do lado de fora. Então, um dia, ele perguntou a Osric por que, ao lhe entregar as chaves de todos os outros quartos, ele havia retido esta. Certamente, continuou ele, se você me encontrou fiel em tudo o que me confiou, você poderia me confiar também o que está naquele quarto. Mas Osric disse que realmente não havia nada de especial na sala. Thorstein podia ter certeza disso, pois tendo-o achado tão fiel e honesto em relação a tudo o que estava sob sua responsabilidade, eles também certamente teriam confiado nele se houvesse algo valioso naquela sala. Mas embora Thorstein fingisse estar satisfeito com a resposta do gigante, ele decidiu resolver o mistério de alguma forma. Finalmente, o fim do ano chegou, e os dois irmãos gigantes, muito satisfeitos por terem assegurado um servo tão cuidadoso, deram a ele como pagamento 2 grandes sacos cheios de ouro. Eles nunca haviam sido tão bem cuidados antes, e novamente pediram a Thorstein que ficasse mais um ano. A isso, Thorstein não concordou, mas disse que ficaria 6 meses, pois estava mais determinado do que nunca a descobrir o mistério da sala trancada. Portanto, ele observava cuidadosamente todas as oportunidades, esperando que Osric talvez deixasse a chave por acaso. No entanto, o gigante era muito cuidadoso para fazer isso. Em uma manhã, quando Thorstein havia se levantado especialmente cedo para assar o pão, o pensamento da câmara trancada vinha constantemente à sua mente, e enquanto amassava a massa, ele continuava a pensar em como poderia burlar o gigante. De repente, uma ideia brilhante o atingiu. Rastejando silenciosamente até a porta dos fundos, que dava para o pátio do estábulo, ele deu uma batida alta e depois correu o mais rápido que pôde de volta para o quarto onde os gigantes estavam dormindo, e perguntou a eles, com uma expressão assustada, segurando a massa que estava amassando em suas mãos, se eles não tinham ouvido alguém batendo. "Oh, sim", ambos responderam. "Ouvimos alguma coisa, mas pensamos que era você derrubando uma cadeira enquanto varria." Thorstein declarou que não tinha derrubado nada e acrescentou que tinha medo de abrir a porta, pois estava totalmente certo de que alguém havia batido lá. Os gigantes disseram que ele estava certo em não abrir, pois poderia ser algum gigante hostil. Então eles mesmos se levantaram e correram para a porta para ver quem os havia perturbado naquela hora da manhã. Assim que eles saíram do quarto, Thorstein tirou a chave da câmara misteriosa, que o gigante maior sempre guardava sob o travesseiro à noite, e rapidamente fez uma impressão dela na massa que tinha na mão, antes de devolver a chave ao seu lugar original. Quando os irmãos voltaram, eles ficaram um pouco contrariados, pois é claro que não encontraram ninguém na porta, e declararam que Thorstein havia dito isso apenas para zombar deles. Mas Thorstein negou veementemente e afirmou que havia ouvido alguém batendo
e supôs que quem quer que fosse deve ter fugido. Capítulo 3. O mistério do quarto trancado. Assim que os gigantes saíram naquele dia em busca de tesouros como de costume, Thorstein tentou fazer uma chave na forja dos gigantes a partir da impressão que ele tinha feito na massa de pão. Mas foram muitas e infrutíferas as tentativas antes que ele tivesse sucesso. Então, aproveitando a oportunidade, quando os irmãos partiram em uma longa expedição, ele destrancou a porta proibida e entrou na câmara misteriosa. A princípio, ele não conseguia ver nada, pois estava quase escuro e a única janela estava fortemente gradeada e fechada. Mas, tendo acendido uma luz, ele olhou ansiosamente ao redor. Lá, para sua surpresa e horror, ele viu uma jovem presa a um prego na parede por suas longas tranças de cabelo. Subindo em uma cadeira, ele se apressou em libertá-la e pediu que ela lhe contasse quem era e como e por que ela estava ali. A princípio, a pobre garota mal conseguia acreditar que finalmente tinha encontrado um amigo. Mas Thorstein parecia tão bom e gentil que seus medos desapareceram rapidamente. Ah, ela disse, eu sou uma donzela muito infeliz. Meu nome é Tekla e meu pai é o rei Alfhelm. Um dia, enquanto eu brincava em um campo perto do palácio com minhas damas de companhia, um grande gigante de repente irrompeu entre nós, vindo da floresta vizinha, e arrancando-me dos braços de minhas damas, apesar de todos os meus gritos e lutas, me carregou até a margem, onde seu barco estava esperando. Antes que qualquer ajuda pudesse nos alcançar, já estávamos bem fora de vista, até que finalmente chegamos a este lugar. Ele então me pediu em casamento, o que recusei indignada. E embora ele venha todos os dias tentar me persuadir a consentir, eu nunca vou ceder, não, nem que me matem ou deixem-me morrer de fome. E ela desatou novamente em soluços amargos. Thorstein tentou confortá-la da melhor maneira possível. Ele disse a ela que, tendo agora feito uma chave, poderia visitá-la todos os dias enquanto os gigantes estivessem ausentes. Em seguida, ele trouxe comida para ela, pois a pobre garota estava quase morrendo de fome, já que o gigante só lhe dava o suficiente para mantê-la viva. E então, à medida que a noite se aproximava, Thorstein prendeu novamente o cabelo de Tekla ao prego antes de fechar a porta antes do retorno dos gigantes. A partir desse dia, Thorstein visitou a pobre garota regularmente todos os dias, trazendo sempre comida e depois arrumando tudo novamente antes do retorno dos irmãos, de modo que eles não tinham ideia do que acontecia durante sua ausência. Quando o final dos 6 meses se aproximou, Thorstein disse a EOS gigantes que desejava partir, mas eles tinham se acostumado tanto com ele, e ele os servia tão cuidadosamente, que não queriam se separar dele e pediram que ele permanecesse por mais um ano. A princípio, Thorstein recusou, mas após muita persuasão, os irmãos deram a ele mais 2 sacos de ouro como pagamento, e Thorstein concordou em permanecer por mais 6 meses, desde que ao final desse tempo eles lhe dessem como pagamento o que estava na sala trancada, não importando se era valioso ou não. Quando Osric ouviu isso, ficou muito zangado e disse a Thorstein para não ser um tolo, que o que ele estava pedindo era completamente inútil, e que ele deveria aceitar de bom grado os bons salários que estavam dispostos a lhe dar. No entanto, Thorstein não cedeu. Ele disse que não se importava se o conteúdo da sala era valioso ou não. Ele tinha colocado seu coração naquilo e em mais nada, e permaneceria com ele sob nenhuma outra condição. Osric ficou furioso, e eles discutiram e brigaram por causa disso, até que, finalmente, Bifrost, vendo que Thorstein estava completamente determinado, aconselhou seu irmão a ceder, pois não poderiam mantê-lo de outra maneira. Então, o gigante grande finalmente concordou com os termos de Thorstein. Durante os 6 meses seguintes, Thorstein fez o máximo para amenizar o aprisionamento de Tekla. Tiveram muitas conversas longas e agradáveis juntos, planejando sua vida futura,
enquanto Tecla descrevia sua casa anterior e o quanto seu pai ficaria feliz em vê-la de volta em segurança. Finalmente, os cansativos 6 meses chegaram ao fim, e embora os irmãos gigantes tentassem persuadir Thorstein a permanecer com eles novamente, ele foi firme e não ouviu mais promessas de futura riqueza e grandeza com as quais eles tentaram suborná-lo. Então, vendo que nem persuasões nem ameaças prevaleceriam, Osric finalmente abriu a porta e trouxe Thecla. Ele ficou muito surpreso ao vê-la tão bem quando a viu sob a luz do dia e quase se arrependeu de sua promessa. Mas Thorstein conduziu seus 2 cavalos, que ele havia cuidadosamente escovado e cuidado o tempo todo. Colocando 2 sacos de ouro em cada um, ele ajudou Tecla a montar em um cavalo e prendeu sua espada, bem como uma adaga afiada no outro cavalo. Enquanto fazia isso, Tecla percebeu os gigantes cochichando juntos e ouviu o mais jovem murmurar com uma risada. Sim, assim que chegarem a ravina. Oh, Thorstein, ela disse quando haviam cavalgado por um curto período. Eu sei que eles planejam nos atacar. Ouvi-os dizer isso. Não tenha medo, respondeu Thorstein. Minha boa espada nunca falhou comigo, mas siga em frente. Assim que estavam fora de vista, ele colocou as outras sacas de ouro no cavalo de Tecla e pediu a ela que continuasse à frente, enquanto ele ficava atento, empunhando sua espada. Eles cavalgaram assim por uma pequena distância. Este último ficou encantado quando viu Tecla, pois o pai dela havia ficado tão angustiado com seu desaparecimento que havia equipado vários navios para procurá-la, prometendo que a daria como noiva a quem tivesse a sorte de encontrá-la. Randur, portanto, ofereceu imediatamente levá-los para casa e enviou alguns de seus homens para ajudar e levar o tesouro de Thorstein até o navio. Quando tudo estava a bordo, as velas foram içadas e o bom navio avançou valentemente em seu caminho de volta para casa. Capítulo 4. Como as ações benévolas de Thorstein receberam sua recompensa. Tecla e Thorstein pensaram que todas as suas provações haviam terminado e se entregaram ao prazer da companhia um do outro. Mas Randur não tinha a intenção de deixar Thorstein chegar à casa de Tecla. Assim, ele esperou por uma oportunidade e, numa noite em que estavam bem longe no mar, mandou baixar um dos barcos. Nele, ele colocou Thorstein, que estava profundamente adormecido na parte de trás do navio, e soltou o barco, deixando-o à deriva. Em seguida, fez com que os homens jurassem solenemente nunca mencionar o que tinha sido feito, mas que se alguém perguntasse sobre Thorstein, eles deveriam dizer que não sabiam de nada. Na manhã seguinte, quando Tecla, surpresa por não ver Thorstein, perguntou onde ele estava, Randur fingiu estar muito surpreso com seu desaparecimento e instituiu uma busca por todo o navio em busca dele. Tecla ficou muito infeliz por Thorstein ter desaparecido tão inexplicavelmente. Então, de repente, ao perceber que uma das embarcações estava desaparecida, ela disse que talvez ele tivesse ido pescar e insistiu que o navio fosse virado para procurá-lo. Mas, embora Randur fingisse obedecer às ordens dela, mudando as velas e dando várias ordens, na realidade, ele estava voltando para casa o mais rápido possível, regozijando-se por ter se livrado com tanto sucesso de seu rival. O barco, enquanto isso, no qual Thorstein estava profundamente adormecido, havia derivado a uma longa distância do navio antes que ele acordasse. E quando abriu os olhos pela primeira vez, não conseguia imaginar onde estava. Mas quando percebeu sua situação, decidiu que o ciúme de Randur havia pregado essa peça nele, e começou a pensar no que deveria fazer. Quando Randur o enviou à deriva, ele não havia colocado comida nem água no barco, e à medida que o sol subia cada vez mais no céu, o calor ficava insuportável. Em vão, ele mergulhava suas roupas na água, esperando pelo menos aliviar sua sede, que lhe causava muito sofrimento. Ele gradualmente ficava mais fraco e cansado, e um sentimento de desesperança começava a dominá-lo
quando de repente ouviu uma voz dizendo: "Não desanime, Thorstein. Embora sua situação seja triste, à deriva assim, sem esperanças no oceano. Mas como você uma vez gastou tudo para me dar descanso, agora eu também o ajudarei." E imediatamente o barco começou a voar rapidamente sobre a água, impulsionado por uma força invisível. A sede e o cansaço de Thorstein desapareceram, e ele chegou à ilha onde o pai de Tekla vivia, ao mesmo tempo que o navio em que ela estava retornando, embora tenha desembarcado em um ponto diferente. Quando Thorstein pisou em terra firme, ele ouviu novamente a voz estranha dizendo: "Estou apenas retribuindo o que lhe devo, pois se você não tivesse desistido de tudo o que possuía para o fazendeiro a quem eu devia, ele nunca teria permitido que meus ossos descansassem em paz na sepultura. E agora eu vou ajudá-lo ainda mais. Este é o país do rei Alfhelm. Vá ao palácio e ofereça-se para cuidar dos cavalos castanhos do rei, dos quais ele se orgulha muito. Seu antigo cavalariço era muito descuidado e foi demitido, então ele o empregará. Mas lembre-se, qualquer coisa que for encontrada sob as manjedouras dos cavalos pertence a você, e você pode ficar com isso." Dizendo isso, o espírito do homem morto partiu, e Thorstein, depois de agradecê-lo calorosamente, partiu imediatamente para o palácio do rei. O rei Alfhelm, que estava um pouco perdido sobre quem confiar, com seus belos cavalos castanhos, dos quais ele tinha muito orgulho, ficou muito satisfeito com a aparência de Thorstein e o colocou no comando do estábulo, onde Thorstein, para sua surpresa, viu seu próprio cavalo entre os outros cavalos, pois Randur, ao desembarcar, havia dado de presente ao rei. Mas o cavalo não permitiria que nenhuma mão estranha se aproximasse dele. No entanto, no momento em que viu Thorstein, ele se tornou dócil como um cordeiro. O rei, enquanto isso, estava muito feliz com o retorno seguro de sua filha, pois havia quase perdido toda a esperança de vê-la novamente. Portanto, ele ordenou que fosse preparado um grande banquete para celebrar sua chegada e, acreditando na história de Randur, de que ele havia resgatado a princesa dos gigantes, prometeu dar-lhe sua filha em casamento. No entanto, Tekla se opôs a isso. "Em vez de me casar com Randur, eu permanecerei solteira pelo resto da minha vida", disse ela. Essa ameaça assustou tanto o rei, pois, não tendo filhos, ele esperava ver os filhos de Tekla crescerem, que ele não a pressionou mais. Tekla então pediu ao pai que convocasse o novo cavalariço para o grande salão naquela noite, pois lhe disseram que ele havia viajado muito e todos ficariam entretidos ouvindo suas aventuras. Assim, o rei, desejando agradar a filha e ansioso para ouvir a história de suas aventuras, convocou Thorstein para o grande salão, onde toda a corte estava reunida. E então toda a verdade veio à tona. E quando o rei Alfhelm ouviu a maldade e traição de seu ministro, ele ficou tão furioso que ordenou que Randur fosse despedaçado por cavalos selvagens. Mas Tekla e Thorstein intercederam por ele. Então ele foi apenas banido para o resto da vida do reino. Muito em breve depois, o casamento de Thorstein e da bela princesa foi celebrado em meio a grandes festas. Além do tesouro que trouxeram da casa do gigante, Thorstein, ao olhar sob as manjedouras dos cavalos, encontrou uma imensa pilha de antigas moedas de ouro, ornamentos raros e pedras preciosas que haviam sido escondidos ali em tempos antigos por alguns reis anteriores. Após a morte do rei Alfhelm, que viveu tempo suficiente para ver 3 netos pequenos correndo ao seu lado, Thorstein e Tekla sucederam ao trono. Ambos eram muito amados pelo povo, cujas vidas eles estudavam para tornar felizes, tanto que até hoje esse período é sempre lembrado como o reinado do bom rei e rainha.